E hoje em dia, como que você sabe, no meio que você convive, quando você encontra com alguém que não tem a mesma fé, o momento de falar e de não falar, que momento que você tem que, né, dar uma lição, explicar algo que vai ser uma lição para alguém, que momento que você deve se calar, né? É o Espírito Santo que vai te guiando para você ir tendo essa sensibilidade? É, antes eu tinha uma ideia assim, eu preciso ir para todo mundo e pregar o evangelho. Hoje eu tenho uma visão diferente. O que acontece? Na Bíblia existe a palavra rema, que é a palavra revelada de Deus. E existe uma palavra que está escrita. Jesus deu essa palavra para os discípulos, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho na Judéia, Samaria, todos os confins da terra. Hoje, nós devemos pregar o evangelho, porque não é só essa palavra que fala disso, de evangelismo, mas em várias outras. Só que aquilo foi uma palavra para os discípulos, tanto é que eles foram para o mundo inteiro. E eu tinha essa ideia, eu preciso pregar para o mundo inteiro, só que eu não conseguia sair da minha cidade, eu não conseguia às vezes pregar para o meu vizinho, então eu me frustrava demais, entendeu? Então, hoje, depois de tanta experiência, eu aprendi o seguinte, eu tenho que pregar na hora que Deus me direcionar. É lógico, eu vou conversando com a pessoa, já estou aqui orando em pensamento. Deus me dá uma brechinha, uma oportunidade, mas às vezes não surge, sabe? Então antes não, se fosse antes não, eu ia dar um jeito de falar. Só que às vezes me tornava inconveniente, dava mais discussão do que ouvir. Hoje eu tento, em primeiro lugar, ainda que eu não pregue a Bíblia, com o meu exemplo eu tenho que pregar. Sim, sim. E eu Mas- tento mostrar, claro, a minha fé, né, aquilo que eu acredito. É lógico que às vezes não dá para pregar, mas eu vou só te dar um exemplo. Quando eu me converti, eu pensei, agora eu preciso pregar em casa, né? Eu tenho que pregar, eles precisam conhecer. Aqui é o maior campo missionário. Eu anotei vários versículos da Bíblia contra o Espiritismo, mostrando que era errado. A minha mãe e minha irmã estavam tomando sol lá no quintal. Eu acho que elas nem lembram disso. Eu cheguei lá e comecei a pregar. E falou, mãe, ó, a Aqui. Bíblia diz isso, isso, isso. E comecei a falar. Nossa, elas começaram assim... Junem, para com isso, né? E não deu certo. Aí eu entrei pro meu quarto, eu dobrei o joelho e falei, Deus, o Senhor falou, ide por todo mundo pregar o evangelho. Elas não liam a Bíblia cristã. Não, o Liam. evangelho segundo o Espiritismo, Sim. que traz Uma as outra passagens visão. bonitas ali, né, do evangelho, não traz todo o evangelho, né? Porque senão, Ah, essa a diferença? essa é a diferença. Eles pegam partes do evangelho. Parábolas, Ah. as frases de Jesus, né? As Só passagens... que não pega onde fala contra invocar espíritos. Essa parte eles tiram. Na verdade não tem, porque Não? o evangelho, segundo o Espiritismo, é o Novo Testamento. Sim, então Até não o- pega o É, que estava no antigo. até tem uma entrevista que eu vi do Chico Xavier, ele falou que o velho se desconsidera ali, o antigo, né? Sendo que o velho fala o tempo todo a respeito de Jesus, né? Mas enfim, se existisse outras vidas, Jesus não precisaria ter morrido na cruz para Ele- morrer pelos nossos pecados, Sim. né? Já que a gente vai se evoluir. E aí o que aconteceu? Eu criei mais atrito do que colaborou. E aí eu fui pro meu quarto e comecei a orar, chorando. Falei, Deus, o Senhor falou para pregar. E aí Deus falou comigo, a partir de hoje não fala mais nada. Deixa que no tempo certo as coisas vão acontecer. E eu tomei essa decisão. Eu só falava quando eles me solicitavam, sabe? Então a coisa mais difícil que tem é a família da gente, a gente evangelizar. Sim. E tem que ter muita sabedoria e direção, né, do Espírito Santo. Porque a gente vê algo que está completamente contra o que a palavra de Deus diz na Bíblia, não é coisa da nossa opinião. E às vezes a gente quer falar por amor. Por amor a gente quer, né? Comenta, poxa, você já viu que ali fala diferente? Né? E na grande maioria das vezes a gente não é bem aceito. E tem que ter realmente sabedoria. Eu também busco por isso nas minhas amizades, né, em quem convive comigo, saber o momento certo de falar, que horas que, poxa, não tem nada a ver eu falar aqui, mas a vontade é falar tudo, é ir abrindo o versículo, é mandar um louvor. Né? Ai, gente, exatamente. Né? Até essa questão que você passou, e eu também passei, acredito que muitas pessoas ainda buscam essa presença de Deus, nessa mistura, né, de religiões, busca aqui, mas tudo vale, o que vale, o Deus é um só, né? O importante, se aquela religião tem Deus, também está valendo. Eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho diante da palavra de Deus, que você estudou, você, né, tem muito mais conhecimento do que
do que eu, de que muitas pessoas que estão nos ouvindo, mas da preocupação com relação a isso, né? De como isso nos afasta de Deus, né? Quando a gente busca por todos os cantos e tenta viver todas as verdades se misturando, né? Então, a gente... Verdades entre aspas, né? Exatamente. É aquilo que nós falamos, né? A gente tá em busca de uma religião. Porque a palavra religião no latim é religare. O homem tentando se religar com Deus, se reconectar com Deus. Porque por mais que a pessoa seja desligada, não é religiosa, ela sabe que alguma coisa falta. Ainda que não saiba, as atitudes delas demonstram essa carência, né? E a Bíblia diz mesmo que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então todo mundo tem esse anseio, ainda que não perceba, né? E com isso a pessoa pensa, eu preciso procurar uma religião. Só que às vezes vai ser uma furada, a pessoa vai ir por um caminho que vai piorar em vez de melhorar, né? Porque nem toda religião vai pregar o bem, certo? Mas eu acredito que o evangelho é o oposto. É Deus que veio se conectar com o homem. O homem está perdido. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos pecados. O morto não faz nada. Por isso que eu acredito que Deus Deus escolhe a pessoa e Deus coloca na frente dela alguém para falar de Deus, que foi o que aconteceu comigo. Me cercaram, sabe? Uhum. O meu primo, por fim, já tinham gente pregando para mim. E porque eu estava morto, eu não sabia, eu não tinha poder de escolha, né? Quando eu ouvi, foi irresistível esse convite. Porque o Espírito Santo me tocou de tal forma, sabe? Então, o que a pessoa tem que procurar é a verdade. Foi o que eu fiz lá atrás. Eu queria a verdade, eu queria saber qual é a verdade. Quando eu ouvi Deus a primeira vez, eu fiz essa oração. Falei, Deus, me mostra então onde está a verdade. Porque eu só sabia de uma coisa. Deus, que criou o céu e a terra, falou comigo. Mas eu não sabia de qual religião era esse Deus. E eu orei nesse sentido. Deus, me mostra a verdade. Me mostra, me revela, né? Me revela, Pai, qual é o caminho. Ele vai revelar. E aí talvez a pessoa... O que ele mais quer é que a gente peça por isso, né? Exatamente. Talvez a pessoa pense, então eu vou orar e pode ser que Deus vai me encaminhar para uma religião tal. Tá, só que Jesus é a verdade. E Deus me mostrou, olha, você quer saber a verdade? Então olha para o meu filho, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, essa religião vai pregar sobre Jesus? Não é só o lado bonitinho, não. Porque a maior parte, Jesus não falou coisa boa. Por isso crucificaram ele. Ele falou coisas pesadas. Tanto é que as pessoas, muitos dos discípulos, a Bíblia diz que eles abandonaram. Chegou um momento que Jesus falou uma coisa tão forte, olha, eu sou a luz deste mundo, quem não anda comigo está em trevas, aquele que não come da minha carne não faz parte de mim. As pessoas falam, nossa, duras são essas palavras. E a Bíblia diz que a maior parte foi embora. E aí Jesus virou para os discípulos e disseram, vocês também querem ir embora? Porque Jesus, ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Ele quer gente que queira estar com ele. E Pedro virou para ele e disse, mestre, nós vamos para onde? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, a diferença, né, do discípulo para a multidão é que a multidão é assim, ó, ouviu uma coisa que não gostou, já não quer mais, não gostei disso, né? Vou voltar para minha vidinha. Sim. Sabe? Mas o discípulo não. O discípulo, ele sabe que não tem como voltar atrás. Os discípulos de Jesus, eles já tinham abandonado a profissão, família. Eles não tinham outro caminho a não ser Jesus. Sabe? E aí que a gente vai vendo a diferença, né? De quem é discípulo e quem as pessoas estão querendo separar só a parte da frase do Deus é amor, Deus tudo perdoa, Deus anda com todos e esquecem. No final das contas tudo vai dar certo. No final tudo vai dar certo, quando chegar a hora vai dar tudo certo. Só que esquecem, né, dessas passagens em que Jesus falava para que a gente deveria ser obediente, colocava-se algumas regras, né, de condutas, de como a gente deve andar nesse mundo para o nosso bem, não é para nos punir. Exatamente. É para a gente ter mais alegria, para a gente ser mais feliz. Quanto mais a gente obedecer, mais a gente vai estar no propósito, mais realizado nós vamos estar. E as pessoas encaram isso como podar, como ordens, como perda, eu vou perder, eu quero ter a minha liberdade. Mas a gente tem essa liberdade, é só que a gente não sabe fazer escolhas. Precisamos de alguém nos direcionando, né? O livre-arbítrio acaba com a gente.
Porque se a gente for querer fazer do nosso jeito... É. Aliás, o maior castigo que Deus pode dar para uma pessoa é deixar ela fazer do jeito dela. Certa vez o povo de Israel estava tão desobediente que Deus falou, a partir de agora pode fazer o que vocês quiserem. E tem uma passagem na Bíblia, que eu não me lembro qual exatamente que eu li, que ele fala, olha, no começo vai ser difícil, no começo não pensa que vai ser tão simples, você vai achar que eu estou te amarrando, que você está sendo acorrentado, mas isso você vai perceber que a hora que você se soltar disso, como vai ser bom, como é para o teu bem. Então, muitas vezes, essa repreensão, esse nos moldar, né? No começo pode ser, isso aqui eu preferia antes, que eu não tinha que pensar em nada disso, que eu não tinha esses questionamentos, que eu não me culpava de nada, era tão melhor. Só que, só que depois que você passa por essa fase de ficar questionando, será que é melhor mesmo ou se não é, quando a gente confia de verdade, você sente aquela paz que você nunca sentiu, daí você tem a certeza que aquilo lá não valia de nada. Exatamente. Né? Não tem nada que preencha. A maioria das pessoas enxergam Deus como estraga prazer. E aí elas não oram porque elas pensam assim, se eu orar, eu tô gostando daquele rapaz, daquela moça, se eu orar, Deus vai frustrar. Deus vai falar que não era a pessoa. Que não é. Aí ela não ora. Daí ela fica com aquela pessoa. E aí Deus fala pra ela, tá namorando já. Termina esse relacionamento. Deus vai dando sinais. Aí a pessoa acha ruim. Ela vai vendo que Deus é aquele que tá sempre podando, né? Que nem você falou. Só que se ele tira alguma coisa é para nos dar algo muito melhor. Com certeza. Sabe? Então, eu tive que experimentar isso, né? Na dor. E quando eu me converti, aí eu pensei, agora eu preciso encontrar uma pessoa de Deus. E tive alguns relacionamentos e nunca dava certo. Hoje eu olho para trás, eu vejo a Thaís, né? Vejo meus filhos. E eu penso, nossa, graças a Deus, eu fiz aquela oração que Jesus fez. Pai, que seja feita a tua vontade. Sim. Porque se eu tivesse insistido, sabe, numa pessoa, se eu quisesse que desse certo com uma pessoa errada, talvez hoje eu nem estaria nos caminhos de Deus. Sim.